Façam perguntas, por favor. Autocobrança. Ai. Por que eu me cobro tanto perfeição em fazer esses vídeos? Por que eu demorei tanto para fazer um vídeo legal que eu tinha vontade de fazer, do meu jeitinho? Ou seja, o nosso tema é autocobrança. Falar a respeito de autocobrança e a ansiedade que essa sensação traz é muito importante. A gente querer fazer tudo muito perfeito, muito como a gente imaginava. Lembra a ansiedade? A ansiedade é isso, eu viver o momento não presente, viver o amanhã, depressão, viver o ontem. E quando eu me cobro de mais perfeição, eu tô querendo saber a opinião do outro. O que será que o outro vai pensar a respeito disso? Como as outras pessoas vão ver essa situação? Então, a autocobrança ela é muito prejudicial para as nossas realizações no hoje. Tá bom? Mas vamos cozinhar, né? Daniel barato. Acaba comigo. Gente, quiche. Aqui eu vou fazer uma quiche para vocês, mas o recheio que a gente fala, o complemento dela, você pode fazer do jeito que você quiser. Eu vou fazer com vocês a massa, vou fazer o creme dessa quiche e aí o complemento você faz do jeito que você quiser. Pode ligar o fogo para mim, Dani, por favor? Isso é que é fazer as coisas do jeito que eu tenho vontade. A gente é assim no dia a dia. As nossas conversas, eu sempre fazendo micagem, né? No nosso dia a dia é assim, né? Então é isso, é você fazer as coisas de forma natural, espontânea, do jeito que você gosta de fazer. Bom, vou colocar aqui o azeite. E o azeite vai ser para eu refogar o meu alho poró. Gente, o alho poró, geralmente a gente usa só essa parte branca. Mas eu estava fazendo alguns estudos, lendo algumas matérias, que a gente consegue também comer aquela parte do talo, que ela é bem fibrosa. Cortando do jeito certo, a gente pode refogar aí, ó. Também, tá? Qualquer hora eu faço uma receita com o talo do alho poró. Porque geralmente eu sempre uso o talo do alho poró para fazer fundo de legumes. Então dá sabor, né? O risoto, quando você faz, eu sempre guardo o talo do alho poró para fazer o fundo de legumes. E agora dá para fazer refogado também. Tá esquentando? Não, porque eu não liguei, né? Mas enquanto tá aquecendo aqui o azeitinho, Fernanda tá se matando de rir aqui. Eu vou fazer a massa da quiche. Gente, massa básica da quiche. Farinha de trigo. Débora, posso fazer integral? Pode. A gente não fez o talharinho integral? Pode usar a mesma farinha integral para fazer também a massa da quiche, tá bom? Aqui eu tô com a farinha branca, sal, água gelada e manteiga. Essa massa eu vou fazer no processador, mas você poderia fazer naturalmente ela na mão. Vou fazer no processador, mas você pode fazer ela na mão também. Coloca dentro do bol a farinha, a manteiga e sempre mexe com a ponta dos dedos, que é uma massa que eu não posso desenvolver o glúten. Então, quanto menos eu mexer, mais crocante vai ficar no final. E o gostoso é uma quiche com uma massa bem crocantezinha, né? Então, vamos lá? Vou colocar aqui, ó, no processador, a minha farinha de trigo com sal. É a massa mais econômica, uma das massas mais econômicas que eu trabalho. A manteiga. Gelada, tá, gente? Tira ela em pedacinhos e aí põe ela geladinha. Como eu deixei a minha na geladeira até agora, ela tava não em cubos, mas em pedacinhos mesmo, né? Não fica estressando fazer cubinhos, mas em pedaços pequenos para ela poder misturar bem com a farinha. Então, enquanto ela tá processando aqui, vou ligar meu processador. E a água vai ser o último elemento que eu vou utilizar para dar liga, tá bom? Então, primeiro esse passo aqui, misturo bem a manteiga com o
Ó, só pra eu mostrar como ela vai ficar, uma farinha amarelada, tá vendo? Porque a manteiga tá totalmente envolvida nela, uma farofinha. Agora eu vou colocar água gelada, ó. As medidas vão estar aí na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá? Mais um pouquinho, Dani. Prontinho. Massa pronta. No mesmo tempo que o meu recheiozinho aqui, ó. Eu tenho mania de falar tudo no diminutivo, né? Meu recheio de alho poró tá pronto também, tá? Ficou prontinho ao mesmo tempo. Débora, Sim. posso fazer uma pergunta? Claro, meu bem. A pessoa que se cobra muito dificilmente alcança a excelência? A pessoa que se cobra muito não alcança a excelência. Porque a excelência, de verdade, só existe se eu vivo o meu presente. E se eu me concentro naquilo que eu estou fazendo hoje, né? A excelência, ela é uma regra muito alta, né? Uma régua muito alta que a gente coloca pra gente mesmo. É importante a excelência? É. Então, a gente tem que prezar pelo passo a passo. Imagina que eu sei que para que eu seja uma boa profissional na área da gastronomia, por exemplo, não adianta só eu assistir vídeos do YouTube. Eu preciso assistir, eu preciso fazer cursos presenciais, eu preciso ler bastante. Então, se eu estou fazendo a minha parte e estou treinando a minha presença nisso, e eu sei que o meu objetivo é ser uma pessoa boa, muito boa naquilo que eu faço, e você segue o caminho das pedras, isso consequentemente vai ser a excelência. Então, se eu sei que eu estou fazendo o melhor pela minha profissão hoje, então eu tenho que acreditar que eu estou praticando a excelência sim. A gente não pode se autopunir, né? O tempo todo, não tá bom, eu não vou conseguir. Pensamentos negativos fazem com que a gente se cobre muito, mas haja pouco. Faça poucas coisas em prol de que realmente aquela coisa vá acontecer de forma efetiva. É como se tivesse também uma autossabotagem, entende? Quando você acha já que não vai dar certo, alguma coisa você vai criar para que aquilo realmente não dê certo. Entendeu? Dá para entender o que eu tô falando? Então assim, eu não vou conseguir fazer essa quiche, eu acho. Poxa, se eu coloquei todos os ingredientes aqui, se eu estou seguindo a receita, por que não vai dar certo? Então a gente precisa trocar a forma de pensar também. Lembra que eu falei que 50% das coisas na vida da gente são ruins e as outras 50% são boas. Aonde eu focar mais é que vai estar mais em evidência na minha vida. Se eu só falo de desgraça, de coisa ruim, é lógico que a minha vida vai estar girando em torno de coisas piores do que poderiam ser. Então, foque em coisas boas. Para eu ser um bom profissional, o que eu preciso? Estudar. Mas estudar muito? Não, estudar com qualidade. Se você estudar 1 hora, mas treinando a presença, puxa, o que isso pode acrescentar na minha vida? Aonde eu vou poder aplicar isso tudo? Eu vou ser uma pessoa melhor em que área se eu estudar isso daqui? Um livro que a gente lê, gente, uma série que a gente assiste, um filme. Eu tenho o hábito, por exemplo, de sempre fazer uma resenha depois de um filme ou de um livro que eu leio. Os livros já durante, né? Minha memória é meio Dory, então durante eu acho alguma coisa interessante, eu vou, anoto. Faça isso. Isso é estudar de verdade, é conseguir internalizar as coisas. Não é bater o olho. Não é assistir o filme e falar, nossa, esse filme não foi legal. Se a pessoa criou aquele filme,
algum contexto, alguma coisa ela queria passar para você ali. Tenta decifrar o que aquele autor, o que aquele diretor quis passar para você nas entrelinhas. Não fica preso só à história, né, geral. Tenta ler as entrelinhas. Isso é estudar e é estudar para a vida. É melhor do que qualquer faculdade, qualquer história, então, qualquer escola. Então, treine a presença na hora que você está fazendo coisas que são importantes para a sua vida. Certo? Vamos lá? Falei, né? Gente, minha massa tá pronta e eu abro a massa da quiche. Aqui, vou colocar pra cá, nosso recheio. Eu abro no plástico. Tá? Eu vou achar a pontinha desse plástico aqui, né? Vou molhar minha mão. Pronto, aí. Nada de passar o dedo, né, gente? Corona! Cuida! Fica lambendo o dedo para abrir saquinho, não enrola, né? Olha aqui como é que ficou a minha massa, Dani. Foca, Dani. Vou pegar os restinhos que estão aqui. Ó, peguei tudo. Ó, uma massa que não pega na mão, tá vendo? Lembra da massa do macarrão, da pasta? Eu vou colocar dentro do saquinho, tá vendo aqui? Compra aqueles rolos de saquinho, são muito bons, né? Duram uma eternidade e são muito úteis na cozinha. Ó, vou abrir, apertar ela um pouquinho. Sujeira zero na minha mesa, esse que é o mais legal. Vou pegar meu rolo e vou abrir, ó, perto pra cá. Às vezes as pessoas falam, ai meu Deus, eu tenho uma dificuldade em abrir massa. Ó, pra frente e pra trás. Esse é o movimento que você faz quando você abre massa, não é ficar... Que isso cansa a gente e parece que é um martírio trabalhar na cozinha. Não é, ó. Pra frente e pra trás, virei, ó. Pra frente e pra trás. Já afinou a massa. De novo. Pra frente e pra trás. E aí você vai dar o formato da massa que você vai usar. A gente vai usar aqui redonda a forma, ó. Tá vendo a abertura? É assim. Vi que ficou um pouquinho mais grossa. Gente, a mesma coisa, não tem o rolo? Trabalha com o que você tem. Se é uma garrafa de cerveja, de vinho, enfim. Abri, deixei uniforme a espessura da minha massa e eu tenho que levar essa massa para gelar. Para quê? Para que essa manteiga ela dê uma segurada, uma firmada, tá bom? Eu vou colocar um pouquinho aqui na minha geladeira, deixa eu até usar uma tábua. Eu faço isso. E essa quiche, você pode fazer assim, ó, várias massas. Você pode até congelar, tá? Ela assim, nessa entreaberta, já entre plásticos, você congela na hora de você fazer. Ah, eu quero fazer quiche esse final de semana para os meus amigos, quando acabar a quarentena. Aí você já faz a massa na semana, congela ela assim, tira da geladeira um pouquinho antes, ela tá um pouquinho, aí ela descongela e você monta, tá bom? Vou botar aqui. E vamos fazer o recheio. Recheio da quiche. Eita, cadê meu fouet? Tá aqui na segunda gaveta. Gente, muito simples, ó. Ovo. Creme de leite. Pode ser creme de leite fresco ou de caixinha. Aqui eu tô usando de caixinha, tá? Sal, pimenta a gosto, se não quiser colocar pimenta não precisa, e noz moscada. Noz moscada, gente, dá preferência em comprar ela assim, tá? Não é aquela moída, já não. Aí o aroma é muito melhor. Cheiro maravilhoso, eu amo o cheiro de noz moscada, tá? Aí rala ela na hora, compra noz. Fiz isso, ó. Mas uma pergunta. Passa. Autocobrança tem algum limite? Autocobrança, você tem algum limite? Tem. A gente precisa ter bom senso.
A gente não pode ser também muito autoconfiante, né? Porque tem esse equilíbrio que eu preciso ter também. Ó, tá pronto aqui o recheio, tá? O creme do recheio. Então, tem um limite, sim. Eu preciso me cobrar de algumas coisas. Eu tenho compromissos na vida. Desde criança, a gente tem que ter uma meta, alguns compromissos, coisas a se cumprir. A gente vive em sociedade. Então, eu sei que eu tenho um horário para chegar no trabalho. Eu preciso ter limite para ter um horário de sair do trabalho. Se eu sair mais tarde um dia, eu tenho que ter um objetivo. Eu saí mais tarde porque teve um trabalho extra. Não porque eu procrastinei, não terminei meu trabalho e tive que ficar até mais tarde. Porque isso vai gerar culpa, autocobrança, e aí entra naquele ciclo que a gente estava comentando nos vídeos passados. Até levar uma pessoa a uma síndrome do pânico, a um medo de perder o emprego porque não está dando conta. Então é focar. Então você tem que se cobrar sim, mas cobrar dentro do limite da organização, daquilo que você tem realmente para dar. E a gente sabe, né, quando a gente está fazendo corpo mole, quando a gente realmente não tem condições de fazer as coisas que estão sendo pedidas pra gente. Eu tenho aqui uma massa já assada, que eu comecei. Porque a massa da quiche, gente, eu preciso assar ela antes, tá? Eu tenho que pré-assar e depois eu coloco o meu recheio. E depois que eu pré-assei, eu comecei a montar, o Dani falou assim, não, deixa para montar ao vivo, né? Porque para eu assar e terminar, para montar, eu não ia conseguir. E essa aqui eu coloquei gorgonzola, tá? O fundinho dela é gorgonzola. Ralei o queijo gorgonzola mesmo. É bom quando a gente deixa ele congelado, é mais fácil para trabalhar. Se bem que o gorgonzola é um queijo fácil de trabalhar, ele esfarela. Então você pode ou esfarelar ele, ou se estiver congelado, rala, tá bom? Então aqui eu coloquei o meu gorgonzola, vou colocar o creme, que aqui é simplesmente creme de leite, ovo, noz moscada, sal e pimenta. Nada além disso. Ó. Fiz a medida certinha para esse tamanho de forno. Vou colocar um pouquinho, sim, por que não, do meu alho poró. É um pegador de gelo mesmo. Você vê que a gente está na cozinha de casa, você sabe onde estão as coisas, é muito bom, né? A gente tem as ideias e já vai executando. Tem gente que coloca antes os recheios. Eu gosto de colocar um pouco assim por cima, porque na hora que ela assa, fica evidente qual é o meu recheio. Aqui eu tenho um recheio de gorgonzola, alho poró e alecrim. Tá? Vou levar ao forno para assar até o creme endurecer. A parte mais demoradinha é a parte de assar a massa. Depois que a massa está assada, é super tranquilo. Vai no máximo aí uns 20 minutos de forno, tá bom? Mais perguntas enquanto eu coloco aqui no forno? Débora. Diga. Eu sou uma pessoa que me cobra bastante. E tem uma coisa que eu sempre penso que é assim, pelo fato de me cobrar muito, eu sei que eu não vou chegar à perfeição, porque quando eu chegar lá, não vai estar perfeito o suficiente. Você concorda que é assim mesmo, ou vai ter um momento que vai chegar nessa perfeição e eu vou saber que eu tô nela? Se você seguir o caminho das pedras direitinho, se você tem um compromisso e leva a sério o seu compromisso, você vai saber. É diferente a expectativa, por exemplo. Lógico que eu quero melhorar cada vez mais. Eu quero fazer algo cada vez melhor. Se eu fiz hoje e se eu desenvolvi uma técnica hoje, eu quero me superar. Querer se superar é uma coisa, tá? Também é diferente. E ter essa expectativa de sempre, nossa, não vai dar certo, ou nossa, não ficou bom. A melhor coisa que a gente tem a fazer, Dani, quando a gente tem dúvida, pergunta para alguém de confiança que está ao seu lado, trabalha com você. A gente geralmente não está sozinho, né? Sempre tem alguém. Quando a gente tem muito dessa autocobrança, a gente tem pessoas ao lado.
Se cerque de pessoas que realmente gostam de você, que sabem do seu esforço e falam, olha, queria sua opinião sincera sobre esse trabalho que eu fiz hoje. O que você acha disso? E aí a pessoa vai te dar opinião, nunca de uma só. 1, 2 pessoas. E procure entender. E principalmente, gente, aceitar a crítica. Às vezes a pessoa vem e fala, não tá tão bom não. Olha, realmente, eu acho que teve alguma situação aí que você poderia ter melhorado. E aí você fala, não, imagina, mas... Ai, que isso, que aquilo. Se você começar a justificar, acabou. Então, se você não aceita, você se autocobra, mas você não aceita a opinião alheia para você melhorar, de que adianta? Então, o melhor termômetro para você saber se está tudo bem mesmo, se você está se autocobrando demais em excesso, ou se você está procrastinando e a sua vida está ficando... as coisas estão ficando de qualquer jeito, é sempre ter uma referência externa. Essa é a melhor coisa que tem, tá bom? Certo? Gente, a quiche tem que ficar bem douradinha, né? Bem bonitinha, olha aqui, que coisa fofa. Olha essa aqui. Maravilha, tá quente ainda essa aqui. Ui. O que eu vou fazer? Mostrar para vocês opções de preparação da quiche. Fernandinha decorou esse prato lindamente, né? Com uma saladinha. Quero oferecer com uma saladinha? Posso deixar ela só assim? Ou posso já colocar meu azeitinho, meu sal, antes de servir? Você tá montando ali, não sei se a pessoa, né, quer ou não, mas eu acho que é bacana também, até para deixar o seu prato mais bonitinho. Vou desenformar minha mini quiche. Cuidado, que a forminha aqui tem o fundo falso. Eu gosto, tá? Quando vocês comprarem a forma, sempre essa de fundo falso, ó. Deixa ficar bem bonitinho. Ó lá. Olha a sua mini quiche. Essa é uma outra opção que eu fiz. Essa é sabor abobrinha com parmesão. E essa aqui é de alecrim com alho poró. Ela vaza um pouco às vezes, porque tem que fazer os furinhos na massa, né? Essa aqui eu já tirei da base. Ó. Se você for trabalhar com a quiche, não esquece de tirar sempre sua base, tá? Porque senão você não faz mais quiche. Zele pelo seu material de trabalho. Olha aí. Opções lindas, maravilhosas. Mas, Débora, e como é que eu coloco essa massa na forma? Fê, pode fazer a pergunta que eu vou mostrar como eu coloco na forma enquanto eu respondo a pergunta da Fernanda, tá bom, gente? Vou pegar lá na geladeira agora a minha massa. Deixa eu te falar, como que funciona a autocobrança dentro do relacionamento amoroso? Em todos os tipos de relacionamento, né? É importante a gente prestar atenção na autocobrança. Presta atenção se você não está se doando demais, ou se a pessoa que está ao seu lado não está exigindo demais de você aquilo que você não pode dar. A gente tem que tomar muito cuidado nos relacionamentos, principalmente, porque... Vou pegar uma tesourinha. Porque quando a gente começa a se relacionar com uma pessoa, a gente não pode esperar dela que ela seja da gente, que ela nos complete. Ninguém completa ninguém nesse mundo. Então, se eu entro num relacionamento e eu sempre estou exigindo demais da pessoa, por que você não me dá atenção? Por que você não me liga? Ou a pessoa faz o mesmo com você e você se sente culpado, ou você está fazendo isso, é sinal que você está querendo uma pessoa que te complete. Porque você tem que estar bem por inteiro para poder ser você e a outra pessoa. Então, tomar cuidado para não cair nessa armadilha. Às vezes a pessoa fala para você, porque você não faz isso, aí você começa a se autocobrar. Realmente, eu não liguei. Só que você estava atolado de trabalho, você estava no trânsito, você estava fazendo alguma coisa e aquela pessoa não tem a mínima noção do que você estava fazendo. Mas ela se sente à vontade porque você deu esse espaço para cobrar você. E aí você começa a se cobrar também de que precisa dar essa atenção. Então, presta atenção se a pessoa que está ao seu lado, ela quer ser o seu complemento, se você quer ser o complemento dessa pessoa, ou se você quer que ela te complete. Então, presta atenção para saber o que você quer dentro de um relacionamento. E pode sim, então, respondendo a sua pergunta, existe autocobrança. É prestar atenção nesses detalhes pequenos do dia a dia, tá?
Entre plásticos, lembra que eu falei? Coloquei lá na geladeira, a gente tem que deixar um pouquinho mais de tempo do que eu deixei. Olha o que eu fiz, cortei meu plástico, minha forma de fundo falso aqui, olha o que eu vou fazer. Contato zero com a massa, ó. Ó. Essa quiche é uma das mais pedidas do nosso cardápio da Saber, né? E acho que é bem bacana passar essa dica para aquelas pessoas que estão com saudade do nosso buffet, que isso tudo acabe logo e você consiga reproduzir essa receita na sua casa mesmo. Ó, o que eu faço? Eu vou apertar aqui para tirar o excesso. Deu para ver, Dani? E agora, olha, dentro do próprio plástico, eu tô com o excesso da massa aqui, ó. Tá? Aqui, o que eu vou fazer? O que é muito importante o tempo todo? Deixa eu pegar um garfinho aqui. Eu me certificar que a minha massa, ela ocupou todos os cantinhos, tá? Eu posso fazer isso com a mão mesmo, ó, vir aqui e acertar, ó. Para que na hora que a gente desenforme a nossa quiche, fique o desenho bem bonitinho, bem direitinho, tá vendo? Então eu encosto bem, tiro o ar desse cantinho, tá? Tirei o ar todo do cantinho. Vou furar essa massa para ela não subir. Furei para não subir. Vou usar um papel alumínio. Cobrir essa massa com papel alumínio. E vou colocar, para que essa massa não suba e fique uma quiche bem bacana, feijões, para ela não subir aqui também, para ela ficar uma massa bem retinha. Ó, vou colocar feijão aqui. Existe uma cerâmica, umas bolinhas de cerâmica no mercado já, mas eu particularmente aprendi assim e acho super tranquilo. Eu pego um pacote de feijão e ele vai para a vida toda, tá, gente? Terminei de assar minha quiche aqui, esfriou esse feijão, eu embalo, ponho num saquinho bem vedado, deixo lá na minha despensa e toda vez que eu fizer alguma torta doce ou salgada que passe por esse processo, eu coloco esse feijão para assar, tá bom? Vai pro forno. Até ela começar a dourar as bordas. Começou a dourar as bordas, eu tiro aquele feijão, levo ela no forno de novo para terminar de assar a parte do fundo. E aí eu faço aquele processo que vocês já acompanharam aqui. Gente, se vocês tiverem dúvidas a respeito desse assunto de autocobrança, que eu sei que é um assunto muito extenso, pode ser que eu não tirei a dúvida de todo mundo, faz pergunta aqui, né, nos comentários, manda suas perguntas e aí, na medida do possível, a gente vai respondendo, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês. Vou cortar essa quiche aqui. Que bom estar em casa, porque eu sei onde está minha faca. Olha lá, olha aqui. Vou cortar só para mostrar para vocês, para fazer inveja. Olha, essa é a abobrinha com parmesão. Bom? Eu vou comer. Cara bonita! Mas é muito bom, gente. Massa crocante. Recheio cremoso. Façam em casa. Não saia de casa. Faça quiche. Beijo, beijo, beijo. Tchau, fui!